pledged an oath in blood. And now my home, all that I loved, is gone. Pain is all I have left. Hello, Kratos. Porque assim, eu sei que um dublador, ele tem vários bonecos. Bonecos que se chamam são os personagens ou atores que já estão marcados com a voz daquele ator, com aquele dublador, né? Você pega, por exemplo, no caso do Márcio Seixas, que é quem faz o Batman. Ele faz o Batman, ele faz o Sean Connery, ele faz o Morgan Freeman, Clint Eastwood. Então todos... É verdade, às vezes as pessoas até falam, eu conheço essa voz, cara, a voz daquele outro personagem. Não sabe quem é o cara, mas a voz ele sabe. Mas a voz sabe, exatamente, entendeu? Mas então, quando às vezes é nesse caso, é porque, poxa, há alguns anos atrás, você não tinha tanta variação de vozes, você não tinha tanta gente procurando por dublagem como profissão. Era muito difícil. Agora hoje tem uma procura imensa de dublagem. Você vê muita gente, assim, não é tanta gente, mas também é um número, uma porcentagem legal de galera que está procurando dublagem como profissão. Também porque eu acho que o mercado antes não vendia até tantos relatados americanos como vendem hoje. Hoje tem um público muito mais seleto, uma pessoa que vai buscar a informação. Então eu acho que o dublador hoje passou a ser uma profissão mais respeitada por causa disso. Porque hoje a gente vê séries, tem filmes e tem muito mais coisa lá fora que vem pra cá que a pessoa, que às vezes não sabe o inglês, mas pô, dublagem... e melhorou muito a dublagem brasileira, né? Melhorou muito. Com certeza, de uns anos... de uns 20 anos, 30 anos pra cá, tem melhorado absurdamente bem, entendeu? E, cara, assim, nós temos aqui no Brasil ótimos editores, nós temos instrumentos de estúdio maravilhosos para poder editar. Isso. Porque há muitos anos atrás, lá na época que começou a dublagem aqui no Brasil, não se tinha essas coisas, entendeu? Não se tinha um bom aparato de gravação, entendeu? Foi-se na época da Herbert Richards, entendeu? Aí que começou a produção a ficar legal, entendeu? A produção a ficar bacana. Porque a Herbert Richards tinha ótimos instrumentos, né? A gente lembra da versão brasileira Herbert Richards. Versão brasileira Herbert Richards. É verdade. Era a época, né, de ouro, né, da dublagem. Mas assim, enfim, cara, eu acho que o Brasil tem aí um potencial muito grande, cara, pra dublagem. De colocar numa saia justa, você prefere dublado ou legendado? Cara, é aquilo. Eu considero dublagem uma produção, entendeu? É como qualquer produção, filme, televisão, enfim. Então eu acho que assim, a dublagem, eu acho que tem muita gente que considera assim a dublagem uma coisa de uma maneira, sabe? Tipo, é dublado, eu não quero assistir, sabe? Acho que não é por aí. Você tem que observar. Tá bem feito? Não tá bem feito? Sabe? Se tá bem feito, vamos assistir, porque vale a pena. Eu gosto de ler. Então, assim, muita coisa eu prefiro legendada. Sim, sim. Mas tem coisa que eu acho que não dá pra você ler igual. Game, se você tem um bom dublagem, fica legal, porque você ler e jogar ao mesmo tempo é complicado. É complicado. Você tem um melhor entendimento da história também. Sim, sim, com certeza. Porque eu acho que sim, se os games forem bem dublados, é bacana. Não, com certeza. E tá... Os games estão num processo, né, de dublagem, né? A dublagem tá... Não, o Dolfo até fez uma matéria recentemente que realmente os estúdios estão falando português. Sim. Estão trazendo, porque é uma exigência do mercado, né? Sim. É que o Brasil está sendo um país muito bem explorado nesse segmento, né? Eles estão tendo vistas maiores, né? Olhando com maior cuidado para o nosso mercado. Então eles têm que perceber que se o público aqui não tem uma facilidade no domínio da língua inglesa, que é a língua mundial, então tem que haver esse traquejo para que a grande maioria pode ter acesso. Né? Não, claro. E é uma coisa bacana, né, cara? Eu acho um incentivo muito legal isso aí.
Não, acho que sim, tá? Como até a entrevista que você deu pra nós inscritos, até te coloquei nessa saia justa perguntando se você preferiu dublado ou legendado. Sim. E você foi muito bem na resposta. Se saiu politicamente, né? Isso, foi político. Não, legal, tudo bem. Um dia desse a gente faz outra podcast aí legalzinho e vamos ver se você vai responder. A gente vai forçar. Não quero saber, fala. Mas beleza, por enquanto tá legal, tá bacana. Tá, e me fala agora outra coisa. Hoje você vive já da dublagem? Não, cara, não, ainda não. Eu tô correndo atrás, como eu já também disse na na entrevista lá escrita, eu tô correndo atrás do meu DRT, né? Tô fazendo o curso de teatro, devo pegar meu DRT definitivo no final desse ano e já vou procurar aí pelos estúdios, né? Fazer testes aí e tal. Mas enfim, da dublagem, cara, a dublagem é uma coisa interessante porque é muito difícil viver da dublagem. Entendeu? Viver da dublagem é uma coisa que você sempre tem que ter uma profissão paralela, entendeu? Eu sou dublador, mas eu trabalho nisso, entendeu? Tem que ser assim. Mas isso você fala até os dubladores mais famosos? Até os dubladores profissionais que já trabalham há 20 anos dizem isso. Nossa, eu não pensei que o mercado tava assim. Você não consegue imaginar que, na verdade, você consiga conciliar a dublagem com uma outra atividade incrível, né? Pois é, cara, mas é porque a dublagem, cara, ela é uma profissão que, às vezes, um dia você vai estar pegando uma falinha, sabe? Você vai estar pegando uma frase, como também você pode estar pegando um personagem principal, né? Então, tipo assim, se você pega o personagem principal, beleza, pô, tu vai tirar uma grana bem bacana no final. Agora, se você é o cara que pegou o policial 1, que vai falar, parado, polícia, e aí? Quanto você vai ganhar no final dessa história? Entendeu? Aí, meu irmão, daí tem as contas pra pagar, tem luz, né? Não dá pra água, telefone, e aí? Entendeu? Aí se você, obviamente, né, tem 200 filmes, se você conseguir pegar um personagem assim em pelo menos 7 filmes, no final, de repente tu vai conseguir uma quantia legal. Não tão legal, mas legal. Ou pior ainda, se você pega nos 7 filmes, tipo o Jason que não fala nada, aí não tem nem que ter dublagem. Pois aí tá perdido, Grave a situação, assim, né? Mas tudo bem, vai. Mas então, assim, deixa eu te perguntar com relação a como funciona a formação acadêmica de um profissional de dublagem. Qual que é a etapa que uma pessoa que quer inserir no mercado, como que ele tem que fazer, onde ele tem que procurar, como funciona? Então, cara, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, que já é o exigido, né, básico, é você fazer o curso de teatro, né? Eles pedem um DRT provisório ou DRT que não é provisório, né? Mas assim, depois de fazer o curso, você tem que fazer também um curso de dublagem para se especializar, né? Porque o teatro, ele vai te ensinar a interpretar, né? Coisa que no curso de dublagem já não é ensinado, porque já se espera que você tenha a formação de ator, né? Então, no caso, no curso de dublagem, você vai aprender a sincronizar, né? Sincronizar que é você conseguir falar no mesmo tempo do labial do personagem, né? Do ator, do desenho animado, né? Vai ser ensinado como faz esse tempo. E é isso, cara. É isso. E qual o tempo médio? Nossa, cara, É o quê? Qual que é o tempo médio? Pessoa... Tempo médio? Bom, vai depender também do curso, né? No caso, o curso de teatro leva em torno de 1 ano ou 2, né? Dependendo do curso. E o curso de dublagem é entre 6 meses. Estou te perguntando isso porque eu também pretendo fazer, também quero ser como você, quem sabe? Você quer dublar Good of War, a impressão minha? Quer roubar a vaga do cara? Não, eu acho que eu não tenho tanta capacidade, habilidade, mas quem sabe o policial falando, pare, né? Acho que é possível. Não, isso aí posso falar, cara, isso aí também, às vezes, é outro engano nosso, cara, que a gente acha que é só quem pode dublar é quem tem voz grave e tal. Cara, não é por aí, cara. Às vezes você, por ter a voz que você tem, você vai pegar lá um personagem principal e eu é que vou pegar o policial, cara. Entendeu? O meio da dublagem não tem muito disso, cara. Porque às vezes, a minha voz, ela passa uma ideia de um personagem que às vezes muito consciente, é meio difícil explicar isso porque é muita consciência artística. Às vezes o teu personagem, você é bom fazendo a voz que você tem para aquele personagem porque fica natural, sabe? Não sei se você lembra da voz do Bruce Willis
no Duro de Matar? Sim. Claro, Quem fazia era o Newton da Mata. O Newton da Mata não tinha uma voz grave, mas ele tinha uma coisa tão bacana na interpretação que você conseguia comprar. Você comprava a voz dele. Porra, comprava. Perfeito, cara. Mas aí você vê o Bruce Willis no original. Bruce Willis no original tem uma voz assim que nem a minha. Tipo... Entendeu? Tem essa coisa do gravezinho. Mas aí, você vê, pelo cara ter aquela voz tão natural dele, tão, sabe, tão descontraída dele, o cara ganhou o personagem. É verdade, ele dava uma entonação meio que sarcástica, né? Isso, exatamente. E tanto que hoje fica até difícil, às vezes, você ver um filme do Bruce Willis que não tem ele, né? Que infelizmente ele faleceu, né? Já faz alguns anos aí. Né, uma perda... Calma aí, para tudo. O cara que dublava John McClane morreu? Morreu, cara, infelizmente, faleceu. Para com isso, não vamos assistir filme do Bruce Willis. Não faça isso, você tá indo contra tudo que ele está falando aqui, pô. Não dá, cara. Ele era o Bruce Willis, você não tá entendendo. Porque é a mesma coisa quando você... Duro de Matar 2. Uma distribuição Fox Filmes do Brasil. Versão brasileira. Ei, peraí, tudo bem? Já cheguei, eu tô aqui. Anda logo com isso, vai. Tudo bem. Põe o carro no chão devagar, tá? Claro, lá no depósito. Vê se tem a placa da próxima vez. Não, você não entendeu. Eu só tô esperando o avião da minha mulher. Você tem que liberar o carro, tá? Claro, amanhã de 8 às 4. Você paga 40 paus e leva o carro. Não anota. Qual é, cara? Esse carro é da minha sogra, tá? Ela já me odeia porque eu não sou dentista. Olha, eu sou Tira, polícia de Los Angeles. Ajuda o companheiro. Eu já estive em Los Angeles. Detestei. Eu entendo você, eu também não morro de amores. O paralama tem proteção de plástico, vai devagar. Olha, quebra o meu carro, tá bom? Eu era Tira em Nova York, eu só fui pra Los Angeles porque a minha mulher arranjou emprego lá. E aí, o que você acha? A gente tá aqui em Washington, no coração da democracia, uma mão lava a outra. Traz as malas pra cá. Vai, cara, é Natal. Então pede pro Papai Noel te dar outro carro. Feliz Natal, parceiro. Pode levar, Murray. É pra já, Vitor. Desgraçados. Espera lá dentro. Você vê o filme do X-Men, Wolverine. Não tem como você imaginar o Wolverine com uma outra voz se não ser aquela. Isso, o Zac Bardavi. O Zac Bardavi também é outro dublador sensacional. Cara, ele é incrível, cara. Bom, deixa eu ver se eu entendi, então. Você tá dizendo que eu, com essa voz de criança que sai no microfone, consigo, então, o emprego de dublador? Cara, é possível pra qualquer um, cara. É possível pra qualquer um, porque dentro da... Assim, o lance da dublagem, cara, não é você ter voz grave, é você ter uma voz diferente. Você saber trabalhar com o seu tom de voz. Porque às vezes você tá aí, você tem uma voz que assim, é um agudo e tal, mas é um agudo que de repente vai cair muito bem naquele personagem lá, e às vezes o cara é o principal da parada, entendeu? Cara, velho, isso aí é uma coisa que eu já aprendi assim lá no início, cara, porque às vezes assim, quando a gente entra nesse meio, a gente sempre vem com aquela cabeça, né, de tem que ter maior voz pra fazer isso aqui e tal, não sei o quê. E às vezes você vai chegar no estúdio, o cara vai virar pra você e falar assim, cara, para de postar essa voz aí, você tá fazendo essa voz, não precisa dessa voz toda não, entendeu? Abaixa esse tom aí. E eles sempre te pedem isso, sabe? É uma coisa, eu acho engraçado isso, que eles sempre te pedem isso, de você... Ou seja, ser natural, né? Isso, exatamente, porque, velho, o personagem, ele é natural, sabe? Então, você não consegue, por exemplo, vamos dizer que fosse sei lá, digamos algum ator, né? O ator, ele sempre vai te pedir aquela nuance. Isso que eu tô fazendo aqui agora, por exemplo, de uma hora você vai ver minha voz assim, uma hora você vai ver minha voz assim, entendeu? Porque ela tem que ter essa nuance, e o ator tem isso, então você tem que fazer isso também. Agora, é aquilo. Quando é um desenho animado, aí a história já é outra. Porque aí você tem uma coisa caricata na sua mão. Você tem uma coisa que você tem que manter o mesmo tom. Que nem, por exemplo, era o Márcio Seixas quando fazia o Batman do animado das séries, lá dos anos 90. Ele sempre tinha que manter aquele mesmo tom de voz, assim, falando, eu sou o Batman, entendeu? Sempre... Verdade, porque grava que o personagem tem aquele tom de voz, realmente. Exatamente. Agora, você pega, por exemplo, o Héctor Izuin, que é quem faz o Christian Bale, no Cavaleiro das Trevas, enfim, nesses Batmans do Nolan, né, do Christopher Nolan. Então, ele ali já é o natural.
que é um Batman mais natural, porque é um ser humano, uma pessoa, um ator, né, fazendo ali, então não caberia colocar o Márcio Seixas, né, que é uma voz muito potente, muito poderosa, e aí que cai na história que eu acabei de falar. Às vezes você pode ter um vozeirão super potente, mas você não vai caber no Christian Bale, que é um cara baixinho, que é fortinho, mas é baixinho, e é um ator, é um ser humano, entendeu? Se tivesse botar essa voz do Márcio Seixas, ia aparecer um deus. Eu acho que até o público iria estranhar um pouco isso, né? Ia, tanto que o público chegou a estranhar, porque ele fazia o Alfred, né? E o pessoal linkava, mas peraí, essa aí não é a voz do Batman? Por que tá no Alfred? Entendeu? Aí, por isso que eles acabaram também tirando o Márcio Seixas do Alfred, né? Ele cara, será que... cai muito nisso que você disse também, de ser um grupo, não vou dizer fechado, mas que tem aquelas mesmas vozes há um bom espaço de tempo, né? Há uma renovação. Isso, também, um pouco disso. É porque ele casa, praticamente, você viu, ele casa com o personagem, igual o cara morre do Bruce Willis. Que isso, agora eu tô triste. Infelizmente, ele faleceu em 2005, né? Teve um problema de saúde, né? E veio a falecer, né? E desde lá, ele dublou, se eu não me engano, até o Sin City, que foi o filme do Robert Rodrigues, né? Que o Bruce Willis fez. Faz uma participação. Isso, que teve é um filme de história em quadrinho, né? E ele fazia o Bruce Willis, mas fez, nossa, era incrível. Assim, eu dou graças a Deus, pelo menos esse filme, ele pôde terminar a carreira dele com chave de ouro, né? Mas assim, eu sinto saudade da voz dele, e não tem como não sentir. Não tem mesmo, não, grande público. Até, assim, eu não sabia disso e fiquei terrivelmente chocado. Assim, o dublador que agora substituiu ele no Duro de Matar 4, né, fez um bom trabalho e tal, mas, assim, é aquela coisa do público, sabe? Eu, como fã, né, como público, não tem como você não sentir saudade do Newton da Mata. A gente não perdendo esse gancho, só um minutinho aqui pra gente, porque, na verdade, eu tenho que reiniciar a máquina, o negócio aqui.